Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós vemos um ensinamento muito maravilhoso, muito importante. É um ensinamento de guerra, um ensinamento para que nós vençamos o mal, para que nós saibamos como nos defender, para que nós saibamos não só como defender, mas como atacar e como vencer o inimigo, como vencer o mal. O texto que antecede esse versículo que nós lemos, nos fala e nos ensina sobre a armadura de Deus, como nós podemos nos revestir contra o mal, né? Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí, nós vamos aprendendo a nos revestir completamente com todas as armas que o Senhor nos dá. E aí finalmente ele diz: e façam isso, e orem. Orem. A oração é uma arma que Deus nos dá. E quando ele está falando nesse texto, ele está falando sobre guerra. Está falando sobre você enfrentar, não você se esconder, não você se intimidar, não você entrar numa caverna, não você ficar abatido, não você ficar fugitivo, né? Porque quando vem o inimigo, muitas vezes, a vontade é de fugir mesmo, se esconder, né? Sumir, tomara que ele não me veja, né? Mas o que Deus nos ensina é ficar firme e resistir, e o diabo fugirá de nós. Nós nos sujeitamos a Deus, nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, e o diabo é quem foge de nós. E nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um momento em que Deus está conclamando, está chamando, está convocando, está dando um grito de alistamento para que o seu povo ore. Deus está chamando o seu povo para orar. Deus está dizendo à sua igreja: ore, ore, ore. Nós temos que prestar atenção. E você viu o que diz o texto? Ore no Espírito em todas as ocasiões. Tem gente que diz: mas eu não posso orar porque eu não tenho tempo de ficar em oração. Eu trabalho. Ué, mas todo mundo trabalha, né, irmãos? Quase todo mundo. É uma ou outra pessoa que não trabalha. Não trabalha, sim, numa empresa, não trabalha num lugar, no seu próprio negócio, ou na sua casa, mas dentro de casa todo mundo faz alguma coisa, ainda que não trabalhe fora de casa. Todo mundo tem ocupação. Não é verdade? Eu não posso orar em voz alta, porque se eu orar em voz alta, meu marido, meu filho, meu irmão, minha mãe, meu vizinho ficam perturbados. Perturba mesmo, né? Fica nervoso, fica irritado. Às vezes você não pode orar em voz alta. De repente você ora em voz alta, vai criar lá uma circunstância naquele momento, uma discórdia. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele dá todas as estratégias. Aqui o texto está dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões.
Porque a Bíblia já nos ensina a orar sem cessar. Como é que você vai orar sem cessar? Você vai andar por aí que nem doido? Deus, em nome de Jesus. Você vai andar pela rua assim? Você vai estar trabalhando, como é que você vai orar? Não dá, né? Mas no Espírito, a gente pode orar o tempo todo. Nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Eu estava falando na vigília, sexta-feira, que quando alguém começa a conversar comigo, não importa o assunto, eu estou começando a conversar, no meu espírito eu estou falando com o Espírito de Deus. Deus, o que é que eu vou responder? Como eu vou falar? O que eu falo sobre esse assunto? O que o Senhor quer falar sobre esse assunto? O que é para eu falar com essa pessoa? Porque às vezes o assunto não é nem nada de Bíblia, não é nada de Deus, mas naquela conversa, Deus pode te usar para falar do amor de Cristo, para falar uma palavra que edifique, para salvar uma alma, para uma vida. Então, é assim, quando eu começo uma conversa, no meu espírito eu já começo a falar com Deus, Espírito Santo de Deus, no meu espírito eu estou em oração. Fala na minha boca, pensa na minha mente, age na minha vida, fala através da minha boca. O tempo todo eu estou falando com o Espírito de Deus. Às vezes eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo qualquer coisa, um procedimento e uma cirurgia, qualquer coisa que eu estiver fazendo. No meu espírito eu estou, Espírito Santo, toma minhas mãos, toma minha vida, toma o meu pensamento, me dirige, como eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali. Toma tudo, toma a frente, não me deixa fazer nada errado. Me dirige em todas as coisas que eu estou fazendo. Habilita a minha vida, capacita a minha vida. No meu espírito eu estou orando o tempo todo. A gente fala com Deus o tempo todo. Orem no espírito em todas as ocasiões. É possível que você esteja em comunhão com Deus em todas as ocasiões. Até nas ocasiões mais bobas, parece que não é nada. Às vezes eu estou num lugar assim recreativo, estou com meus filhos, eu estou qualquer coisa, e parece, às vezes é uma brincadeira, eu começo a ver, eu já começo no meu espírito, o Espírito Santo de Deus, não deixa que nada contamine a nossa vida, não deixa que nada influencie a vida dos meus filhos, em nome de Jesus, cobre, guarda a mente, guarda o espírito, guarda, não deixa que nada influencie, eu estou guardando, guerreando, cobrindo, velando, zelando, sabe, irmãos? Porque aqui diz em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Você pode orar e você pode pedir. Olha que privilégio maravilhoso. A oração, ela pode ser a oração da súplica, pode ser a oração de guerra. Você pode estar expulsando o mal, você pode estar abençoando, você pode estar cobrindo, você pode estar pedindo, você pode estar clamando, intercedendo, se colocando no lugar. Quantas coisas nós podemos através da oração? Na oração nós podemos estar adorando, nós podemos estar louvando, podemos estar agradecendo, podemos estar pedindo perdão, nós podemos fazer tantas coisas, irmãos, na oração. Orando e suplicando. Tendo isso em mente, e aqui me chama a atenção. Estejam atentos. Orem o todo tempo e estejam atentos. E aí, o Senhor começou a falar comigo, presta atenção. É um tempo que Deus está despertando a igreja para orar. Vocês perceberam quantas pessoas estão levantando a igreja para orar? Em todo lugar, no Brasil em especial. Quantas campanhas, quantas igrejas, quantos lugares estão dizendo: orem, vamos igreja, ore. Vamos levantar campanhas de oração. Vamos fazer mutirões de oração. E muitas pessoas ainda não estão orando. Talvez você não esteja orando. Por que você não está orando? Por que você não se alistou nessa guerra? Esteja atento.
Porque é muito engraçado que muita gente chega para a gente e diz assim: pastora, ore por mim. A gente ora, com certeza. Com certeza a gente ora. Mas, e você está orando por você? E não é só por você. Nós vamos ver aqui, né, que é para perseverar na oração por todos, uns pelos outros e por todos os santos. E eu fico feliz que Deus nos ensina, nos ministra, porque nós estamos orando pela igreja, por todas as igrejas, não estamos orando só pela nossa igreja, nós não temos esse partidarismo, esse egocentrismo, mas Deus inspirou, vamos orar pela igreja de Cristo, ore por todos os santos, está escrito aqui, temos que orar pela igreja do Senhor. É um tempo que Deus está conclamando para a oração. E Deus chama daqui, chama dali, fala em todo lugar. E muitas pessoas estão dormindo. Mas o texto diz: fique atento, acorde. E havia uma maneira especial de se chamar para a guerra. Desde lá do Antigo Testamento, nos exércitos, havia um toque especial. Não é? Porque como os lugares eram distantes e não dava para né, mandando um WhatsApp ou como é que é? Que mais? Um torpedo, não dava para mandar qualquer outra coisa. Até o pombo correio é mais recente. Eles tinham toques nas suas trombetas, nos seus chifres. Eles tinham toques especiais. As tribos de Israel se comunicavam assim. Quando tocava de um jeito, era toque para festa. Quando tocava de outro jeito, era o toque de alerta. Mas tinha um toque especial, que era o toque do alarido de guerra. E quando dava aquele toque, os que eram homens de guerra em todas as tribos tinham que sair para onde estavam sendo chamados. Deus está tocando esse toque, o alarido de guerra está sendo soado nos nossos dias. Deus está soprando a trombeta da guerra. E Deus está dizendo nesse texto: fique atento. Preste atenção. E persevere na oração. O diabo quer impedir você de orar. Por quê? Porque ele sabe que a oração derrota as armas do inimigo. Para que você possa vencer, ficar firme contra as ciladas do diabo, você se reveste das coisas de Deus. Então o diabo não gosta que você ore. O diabo vai tirar o seu tempo, ele vai tirar a sua atenção, ele vai tirar a sua disposição, ele vai te colocar sono, ele vai te pôr gente para impedir, ele vai colocar barulho, perturbação, tudo que for para impedir a sua oração. Mas fique atento e persevere na oração. Porque o que está acontecendo com a igreja é que a igreja não está ouvindo o alarido de guerra. Deus está tocando a trombeta. E é interessante porque a trombeta era tocada numa tribo e era ouvida no lugar mais próximo. Naquele lugar, o toque era repetido. E aí, o próximo lugar mais perto dali, ouvia e repetia o toque. E assim o toque era replicado de lugar em lugar, até que todas as tribos eram convocadas
para a mesma guerra. Deus está fazendo isso hoje. Ele sopra aqui, e aqui começa um povo a orar, e esse povo começa a soprar, e aí o toque é replicado em outro lugar, começa um povo a orar, e assim Deus está replicando o toque em muitos lugares. Mas ainda assim, nós somos resistentes ao alarido da guerra. Nós somos resistentes a esse barulho, ao toque da trombeta, ao sopro de Deus que está nos chamando. Por quê? Por que tem tanta gente que não está orando ainda? Por que tem tanta gente que não entrou nessa batalha? Esta semana que nós vamos entrar no nosso jejum é semana de falar de oração. E do poder que a oração tem. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer resposta de Deus? A oração traz resposta de Deus para você. A oração traz livramento. A palavra de Deus diz que tudo que pedirdes em meu nome recebereis e tê-lo-eis. Orando nós temos resposta de Deus na nossa vida. Mas é preciso buscar em oração. É preciso ter fome e sede de Deus, de comunhão, de falar com Deus, de estar na presença de Deus. Mas a igreja de Deus muitas vezes ainda está se fazendo surda a esse clamor. E uma das razões por que a igreja não está ouvindo esse toque é porque o nosso amor está muito frio muitas vezes. A palavra de Deus diz que nós temos que estar sempre voltando ao primeiro amor. Porque quando o amor esfria, a gente fica acomodado, acha que está tudo bem. Mas quando a gente está apaixonado, a gente não fica um minutinho sem falar. Eu conversei com uma pessoa essa semana que está assim, está num processo de apaixonamento. E ela veio conversar comigo, pediu um aconselhamento e tal. E aí ela estava me contando como é que está acontecendo, a pessoa com quem ela está se envolvendo, né, e tal. E ela veio pedir uma orientação, tal. E aí ela estava me contando que essa pessoa... Ela falou, ele me liga bastante. Liga até 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Paixão é assim, né, irmãos? Liga de manhã, de tarde, de noite. O amor é assim, quando a gente está no primeiro amor, porque quando é o primeiro amor? O primeiro amor é paixão. Depois fica aquela coisa mais estável, assim, tranquila. Mas o primeiro é uma loucura. É desesperador. Você quer o tempo todo falar, ouvir a voz, estar perto. Temos que voltar ao primeiro amor. Falar com Deus de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia. Quantas vezes você puder, você vai ligar para o Senhor, né? Aí eu lembrei daquela música, bem velhinha e de criança, que fala assim, né? A Sandrinha deve saber que é de criança, fala assim: o telefone do céu é a oração. Porque você quer falar com Deus, está apaixonado por Ele, liga para Ele, pensa nele, chora por Ele, não chora por outra pessoa, não. Não é? Fica aí no desespero, chorando, não. Pensa em Deus, liga para Ele, fala com Ele. A oração é o melhor veículo, mas a gente deixa o amor, nós estamos esfriando no nosso amor. Lá em Mateus 24:12 diz isso. Por que a gente esfria no amor? Aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, o pecado está aí.
a maldade, as coisas terríveis desse mundo. E muitos estão se deixando assim cegar. E estão esfriando naquela paixão por Deus. Não deixa esfriar não o teu amor. Porque senão você vai deixar de ouvir o toque de Deus te chamando para falar com Ele. Te chamando para orar. Deus está te chamando para orar. Muitos de nós não estamos ouvindo Deus nos chamando para orar, sabe? Porque a nossa fé está fraquinha. A fé está acabando. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando a fé esfria, irmãos, a gente não ora. Porque a gente só fala com Deus porque a gente crê que Deus ouve. A gente só fala com Deus porque a gente crê que Deus responde. A gente só fala com Deus porque a gente crê que Deus é poderoso para fazer o que nós estamos pedindo. Eu sempre dou esse exemplo. Você não vai pedir aumento lá na empresa para o seu colega de setor, vai? Você vai lá no seu colega de setor e fala para ele: escuta, ô colega, você consegue um aumento para mim? O seu camarada vai dizer para você: meu amigo, eu estou querendo um aumento para mim, vou arrumar um aumento para você? Primeiro que eu não tenho capacidade de conseguir nem para mim, vou conseguir para você. Não é para mim que você tem que pedir não, vai pedir para o chefe. A gente vai falar com quem tem capacidade de fazer. Por isso é que na oração a gente fala com Deus, porque a gente vai falar com quem tem poder para fazer. É por isso que quando a fé esfria, a gente para de orar, porque nós não estamos crendo que Deus é poderoso para fazer. Enquanto a nossa fé está de pé, a gente não para de orar, ainda que o milagre não tenha acontecido, ainda que não esteja mudando nada. Se nós continuamos crendo, a gente não para de orar. Amém, irmãos? Não desiste da oração. Lá em Lucas 18:8 diz isso, que nós não podemos, deixar a nossa fé esfriar. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque aquela viúva, ela ficou batendo tanto na porta daquele juiz, sabe? Que não temia a Deus nem nada. Mas ela foi tão persistente que ele acabou fazendo justiça e depressa, diz aqui. Agora, a pergunta no final desse texto é: mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque a gente bate uma vez, bate duas, a resposta está demorando um pouquinho, a nossa fé esmorece e a gente deixa de orar. Enquanto a nossa fé estiver de pé, nós não vamos deixar de pedir. Enquanto eu estiver crendo que Deus vai atender ao meu clamor, eu não vou deixar de clamar. Então, Deus está convocando a igreja para orar. Por que a igreja não está orando? Talvez porque esteja sem fé. Sabe, irmãos, Deus está chamando a igreja para orar, para uma transformação dessa nação. Por que a igreja às vezes não ora? Porque não acredita que Deus pode mudar a nação. Muita gente diz: não tem jeito. Não tem mesmo, para mim não tem. Para você não tem. Mas para o meu Deus, tudo é possível para o Deus do impossível. Se Ele está chamando a igreja para orar, porque Ele quer pôr a mão. Amém, irmãos? Então, se eu continuar crendo e orando, Deus vai fazer aquilo que a igreja dele está se pondo na brecha para orar.
não vamos parar de orar. Não vamos parar de orar por essa nação. Não vamos parar de orar pela igreja de Cristo nessa nação. Não vamos parar de orar pelas nossas necessidades. Não vamos parar de orar pelo milagre que você precisa. Não desista, não deixe a sua fé esmorecer, porque Deus é poderoso para fazer. Nós não estamos ouvindo muitas vezes o chamado de Deus para orar, porque nós estamos olhando para trás. Mas lá em Hebreus 10:38 fala, falta um pouco de tempo, o que tem que vir virá, mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não gosta de gente covarde, você sabia disso? Nós não podemos recuar, não podemos olhar para trás, irmãos. Não podemos desistir, não olhe para trás, não recue, não desista. Aquele que recuar desagrada a Deus. Porque, irmãos, não adianta ir até ali, chegar na linha de chegada e não atravessar. Você não vai herdar, você não vai entrar, você não vai receber a coroa da vida. Não adianta. Nós temos que ser fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Mas se ele recuar, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós deixamos de ouvir esse chamado de Deus para a igreja, para oração. Nós não estamos ouvindo esse alarido de guerra. É um chamado para guerrear. Sabe por quê? Porque muitas vezes na hora que é para guerrear, aí eu recuo. Mas se você entrar nessa guerra, eu quero te dizer que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Porque nessa guerra quem vai na frente é Jesus Cristo, Ele é o nosso general. E essa guerra já está vencida porque o diabo está debaixo dos nossos pés. A questão é que a igreja de Cristo tem que se pôr na brecha, tem que orar, tem que jejuar, tem que encarar. E o diabo vai fugir em nome de Jesus Cristo. É por isso que ele fica aí todo dando uma de grandão, porque a igreja não se posiciona. A igreja recua na hora de guerrear. Mas o Espírito de Deus está dizendo, há um chamado, há um alarido, há um brado. E nós precisamos ouvir. Igreja de Deus, é tempo de orar. É tempo de responder ao chamado de Deus. Sabe por que muita gente não está ouvindo e respondendo ao chamado para oração? Porque nós estamos amando mais o mundo do que amando a Deus. Nós estamos amando mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu. E nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós estamos tão preocupados com as coisas que nós precisamos, nós estamos amando tanto estas coisas que nós não temos capacidade para ouvir o chamado de Deus para a oração. Estamos amando o mundo. Lá em 2 Timóteo 4:10 fala daqueles que abandonaram por causa do amor ao mundo. Paulo está dizendo, olha, eu fui abandonado, sabe por quê? Já naquela época tinha gente amando mais o mundo. 2 Timóteo 4:10. Ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, Paulo está dizendo a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Demas amou o mundo e abandonou. Muitas vezes a gente está amando tanto as coisas desse mundo, irmãos. Parece que não está fazendo nada de errado, não está pecando, mas está gostando. Mas a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Deus está te chamando para orar. Quanto tempo de oração você tem num dia? Estava conversando hoje no discipulado, né? Que às vezes a gente tem tempo, né? Reserva aquele tempo no dia. Eu tenho que fazer academia. Eu preciso fazer academia. Aí vai lá, reserva aquele tempo para academia. Quando chegou da academia, agora não dá tempo de orar. Porque agora eu tenho que pegar o trabalho firme. Mas você não reservou o tempo para academia? Por que você não reservou um tempo para oração? A gente tem que disciplinar a nossa vida, não é? Eu não estou dizendo que você não possa ir na academia, que você não possa cuidar do seu corpo. Pode fazer tudo que Deus te deu de bom para você fazer, que é saudável, que é bom, que é edificante. Não tem problema. Mas e o tempo para Deus? Deus está chamando a igreja para orar, mas a gente está amando tanto as coisas do mundo que não dá tempo de amar as coisas de Deus. Aí o amor do Pai não pode estar no nosso coração. Ou a gente ama uma coisa, a gente ama a outra, né? Não dá para ser bígamo. Não dá certo. Temos que amar a Deus. E ainda, muitas vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos com esse mundo. Estamos tão envolvidos com as coisas do dia a dia. Estamos tão envolvidos com as práticas desse mundo, que a impressão que a gente tem é que não faz diferença, que não incomoda Deus, que está tudo bem. E também não incomodam mais a gente. E aí, os barulhos deste mundo não permitem que a gente ouça a voz de Deus nos chamando para a oração. Apocalipse 3, nos versículos 15 e 17, diz assim: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que está tudo bem. Mas Deus está dizendo, nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Escolhe. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus, irmãos. Deus está nos conclamando para orar, para ter tempo com Ele. Deus está nos chamando para olhar para Ele. O texto de Efésios diz, preste atenção. Preste atenção. E tenha um tempo para Deus. Tenha um tempo de oração. Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas você não pode confundir, misturar, associar. A gente acha que pode ter um pouco do mundo, um pouco de Deus, um pouco das coisas. Sabe, irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus. Dê para o Senhor o que é do Senhor. Nós estamos roubando o que é do Senhor. E enquanto vai tudo bem na nossa vida, a gente vai falando, como está dizendo aqui em Apocalipse, eu tenho tudo, não tenho falta de nada, está tudo bem na minha vida. Mas Deus está dizendo assim, você não está percebendo o quanto miserável você é, pobre, cego, nu. Nós somos miseráveis, necessitamos da misericórdia e da compaixão de Deus. A oração é uma arma poderosa que te
protege, que te guarda, que te abençoa, que te restaura, que te renova, que te levanta, que te ajuda. Porque abrir mão disso, porque a hora que o diabo vem e te ataca, aí o negócio pega. Aí você corre para um lado, corre para o outro, aí você corre para quem ora e vai dizer: ora. Deus está te chamando para orar. Nós estamos vivendo um tempo urgente, irmãos. Urgente. De necessidade de oração. De uma igreja que ora. De um povo que ora. De pessoas que conhecem o Deus que tem. Porque lá onde você estiver, em qualquer ocasião, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, você precisa saber usar a arma da oração. Deus vai te fortalecer através da oração. E Ele vai te responder. E Ele vai atender a sua oração. Mas você precisa estar firme nessa convicção de que a oração é palavra com Deus, é conversa com Deus, é diálogo com Deus. Deus está ouvindo, Deus está respondendo. Mas eu preciso ter vida de oração, sabe? John Hyde, eu não sei quem já ouviu falar dele. John Hyde, ele foi conhecido como o homem da oração, o apóstolo da oração. E ele nasceu em 1800 e qualquer coisa, né? 1880 e pouco, eu acho que nasceu 60 e pouco, eu não me lembro exatamente, mas ele é deste século, né? E ele estudou, veio de uma família evangélica, estudou no seminário, tinha um chamado e tal, e ele perdeu o irmão, e aí ele achou que ele tinha que assumir o lugar do irmão no chamado missionário. E quando ele foi, e que ele pegou o navio, ele recebeu uma carta, um navio para a Índia. Ele recebeu uma carta de um amigo do pai, muito consagrado, um homem de Deus, que escreveu assim para ele: eu vou orar por você até que você seja cheio do Espírito. E ele ficou tão ofendido com aquilo naquela hora, porque ele estava indo para a missão, tinha atendido o chamado missionário, falou, pô, vai orar. Na hora ele ficou nervoso, amassou a carta, jogou no chão. E aquela carta dizia: eu não vou parar de orar por você enquanto você não estiver cheio do Espírito. Mas aí, em seguida, ele parou, começou a pensar um pouco, depois pegou aquela carta, leu de novo, e aí, de repente, começou a entrar uma tristeza no coração dele, e ele pensou: puxa, será que eu preciso ser cheio do Espírito ainda? E quando ele desembarcou na Índia, ele foi depois, né, aconteceram várias coisas, estou resumindo aqui, mas ele foi numa um culto, numa reunião, e o pastor que estava pregando começou a falar de salvação, e falou: você que precisa ser completamente transformado, precisa deixar o pecado. E ele falou: essa pessoa sou eu. E ele entregou a sua vida completamente a Jesus e começou uma busca pela presença de Deus, e ele se tornou o homem conhecido como homem da oração. Ele passava dias a fio, horas na presença do Senhor, em oração, em jejum, sem comer, sem nada, orando e buscando a face do Senhor, até ser cheio do Espírito de Deus. A gente acha que está tudo bem, estamos até fazendo a missão, estamos indo para a Índia para pregar. E de repente, glória a Deus, tinha alguém que disse: eu vou orar por você até que Deus faça a obra na sua vida. Hoje Deus está aclamando, chamando. Vamos abrir os nossos ouvidos para responder ao chamado para a oração, porque Deus vai fazer uma obra nova na nossa vida.
Uma obra nova, uma obra que vai dar sustento para nós e para todos os santos. Porque quando a gente não ora só para nós. Ora até menos para nós, ora mais para os outros. Mas Deus faz uma obra em todo tempo. Ele nos abençoa e abençoa os outros, irmãos. A oração é poderosa, ela faz isso sim. Ela abençoa a nossa vida e abençoa a vida do outro. Então, creia no chamado de Deus para você. Não rejeite esta palavra. Você está sendo chamado para orar. Irmãos, oração não é só para intercessor. A oração é para a igreja toda. Você pode ter um chamado específico para a intercessão. Amém. Mas a igreja, cada crente, é chamado para estar em comunhão com Deus, na oração, em todo tempo, em comunhão, como diz o texto de Efésios. Leia de lá de novo. O capítulo 6 de Efésios vai falar sobre a armadura de Deus e ensina esse texto. Cada um de nós é chamado para orar. Amém? Ainda que você esteja conhecendo Jesus agora, hoje, você está sendo chamado para viver em comunhão com Ele. Em intimidade, em diálogo, em conhecimento de quem Deus é. Isso só acontece em oração. Amém? Deus te abençoe.